Lições imprescindíveis para o seu filho ter uma relação saudável com o dinheiro. Você cresceu numa família que falava abertamente sobre dinheiro? Se a resposta foi não, você está em boa companhia. A maioria das pessoas com quem eu converso cresceu assim. Dinheiro era assunto de adulto, assunto sério, às vezes assunto de briga, nunca assunto de conversa leve, natural, cotidiana. E o problema é que o silêncio também ensina. A criança que nunca ouve falar de dinheiro aprende por osmose que dinheiro é um tema complicado, perigoso, quase proibido. Nesse vídeo, eu vou trazer as lições que criam o oposto disso. Uma relação com o dinheiro que é leve, honesta, construtiva. Uma relação que você pode começar a cultivar em casa a partir de hoje. Comenta aqui embaixo para mim como era a conversa sobre dinheiro na sua família. Eu quero muito saber. Eu sou a Fabiola Rocha, especialista em educação financeira para famílias. Eu tenho mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Trabalhei em grandes instituições como HSBC, Bradesco, XP. Eu sou formada em administração, tenho mestrado em empreendedorismo. O que realmente me trouxe até aqui não foi o mercado financeiro, não. Foi o meu filho. Foi a vontade de ver o meu filho crescendo de perto que me fez trocar o mundo corporativo pela vida empreendedora. Foi ensinando meu filho, vendo o que funcionava com ele e o que não dava muito certo, que eu fui criando o meu método. E foi percebendo a dificuldade de mães ao meu redor em lidar com esse tema, tanto com os filhos como com elas próprias, que eu me encorajei a entrar nesse mundo. E foi aí que nasceu a Fab Talks, um projeto pensado para ajudar famílias a construir uma relação saudável com o dinheiro, começando com as crianças. Aqui na Fab Talks a gente acredita que dinheiro também é coisa de criança. O tabu em torno do dinheiro não surgiu do nada. Ele foi construído ao longo de gerações dentro das famílias, alimentado por vergonha, por medo, por crença que dinheiro é coisa feia, que quem tem muito dinheiro é desonesto, que falar de dinheiro é falta de educação. No Brasil, esse tabu tem raízes ainda mais profundas. Uma sociedade que por muito tempo associou riqueza à exploração e pobreza à virtude, criou uma relação coletiva com o dinheiro que é cheia de contradição. Todo mundo quer, mas ninguém fala. E os pais, quando não falam, estão ensinando os filhos mesmo assim. Só que aprendem por uma versão mais distorcida, a do silêncio. Sabe frases do tipo, ai, não pergunta quanto fulano ganha, isso é falta de educação. Não, na mesa não se fala de dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. Aquele ali tá rico e com certeza tem alguma coisa errada. Isso é coisa de adulto. Gente, seus pais fizeram o melhor que eles puderam. Só que a gente precisa identificar esses padrões, aqueles que estão afastando a gente de uma boa relação com o dinheiro, para romper, renovar, inovar. O que é que o tabu custa a uma criança? Uma criança que cresce sem falar de dinheiro em casa, chega na vida adulta sem saber como se comportar diante do dinheiro. Pode desenvolver uma relação de ansiedade, de gasto compulsivo, né? Porque nunca aprendeu a lidar com o desejo de forma consciente. Pode desenvolver uma relação de medo, evita pensar em dinheiro, foge de decisões financeiras, posterga o que deveria resolver. Uma relação de vergonha, sente que nunca vai ter o suficiente, que dinheiro não é para ela, que falar sobre isso é constrangedor. A gente às vezes até tem dificuldade em reconhecer nossos padrões, mas eles estão lá, guardadinhos dentro de nós. E não tem como evitar esses padrões, eles são aprendidos. E o que é aprendido pode ser ensinado diferente. Agora, o que mais me preocupa, principalmente quando eu falo com famílias que vivem nos grandes centros urbanos, né, é a compulsão ao consumo. Muita gente consumindo para ser aceita, para se sentir pertencente a um grupo, valorizando muito mais ter do que ser, sabe? E eu fico imaginando as crianças que crescem nesse ambiente, o que é que elas estão aprendendo nessas famílias? Então, o que é uma relação saudável com o dinheiro? Como é que a gente constrói isso em casa? Eu separei aqui 6 lições, não são regras, tá? São pontos de partida para uma conversa diferente que a gente pode começar ainda hoje. Então vamos lá, lição número 1. Falar de dinheiro é normal. A primeira lição, e a mais simples e mais poderosa, é normalizar o assunto. Dinheiro não precisa ser tratado com solenidade, tá?
Nem precisa ser um momento especial, uma reunião de família, uma conversa séria, com hora marcada. Não, ele pode entrar nas conversas do dia a dia, da forma mais natural possível, tá? Quanto custa isso? Por que esse aqui é mais caro? Como é que a gente decide como gastar? Quando o dinheiro vira uma conversa comum, a criança aprende que dinheiro é um assunto como outro qualquer, que pode perguntar, que pode opinar, que pode aprender. Criança que é criança faz muita pergunta, não é não? Muitos pedidos também. Então, ao invés de afastar o assunto ou soltar automaticamente uma frase tabu, aproveita a deixa para conversar naturalmente. Meu filho pede para comprar pipoca na saída da escola diariamente, independente de qualquer combinado. Ele está no papel dele, de pedir. É uma criança, né? Vai que cola. E eu estou no meu papel de educar. Então, eu sempre volto ao projeto que a gente está trabalhando para realizar e lembro do combinado semanal da pipoca, uma vez por semana. Lição número 2. Dinheiro é neutro. Quem dá sentido é a gente. Dinheiro não é bom nem ruim. E vamos ser honestos aqui. Compra muitas coisas, mas ele não garante a sua felicidade. Mas também não te impede de ser feliz. Ele não corrompe por si só, mas ele pode despertar um comportamento ruim em quem já tem uma má índole. Então, a criança que aprende que dinheiro é neutro cresce com uma relação mais equilibrada. Ela não endeusa o dinheiro. E também não vê o dinheiro de uma forma negativa, com medo, com ansiedade. Ela entende que o que importa é o que ela decide fazer com o dinheiro. E essa é uma lição que muda a forma de lidar com ele para sempre. E aqui é muito importante a gente prestar atenção no que a criança traz para a gente. Às vezes a criança traz uma coisa mais carregada sobre o dinheiro para o bem ou para o mal. E a gente precisa desconstruir alguns conceitos. E a melhor forma de fazer isso é fazendo perguntas abertas para a criança refletir, sabe? Por exemplo, quando meu filho pede para jogar na Mega Sena. Mãe, a Mega Sena vai pagar 16 milhões. Vamos jogar? Tá, sim, a gente pode jogar. Mas por que você ficou interessado num dinheiro tão alto? O que você faria com tanto dinheiro? Você acha que uma pessoa precisa disso tudo para ser feliz? Questionar a criança, né, faz ela refletir sozinha e você não precisa nem dizer que está certo ou está errado. Lição 3. Emoção e dinheiro vivem juntos e está tudo bem. Toda decisão financeira tem uma camada emocional. E fingir que não tem é o que leva ao descontrole. Tem gente que gasta demais porque está muito feliz e quer comemorar. Tem gente que gasta demais porque está muito triste e quer se consolar. Tem gente que gasta com coisas que façam ela ser aceita num grupo. Tem gente que gasta tudo e não guarda nada, porque guardar significa abrir mão de alguma compra no agora. Às vezes a gente acaba comprando por impulso, quem nunca? A emoção está sempre presente. A criança que aprende a reconhecer essa emoção, ela não vai parar de sentir, ela vai sentir. Mas ela aprende a sentir e ainda assim tomar uma decisão mais consciente com o dinheiro dela. E isso é maturidade financeira. Quer ver um outro exemplo bem comum? Sabe quando você gosta muito de uma pessoa e no aniversário dela você não se contenta com um único presente? Compra várias coisas que são a cara daquela pessoa, sabe? É muito amor envolvido. Mas, gente, é só um aniversário, outros virão. Você não precisa comprar tudo de uma vez. A pessoa não vai medir o seu amor pela quantidade de presentes que ela vai receber. Reconhecer que tem emoção envolvida antes de tomar a decisão do presente que você vai comprar. Porque vamos lá, você só precisa comprar um presente. Lição 4. Necessidade e desejo são coisas diferentes e as duas têm valor. Essa é uma das lições mais importantes e também uma das mais mal ensinadas, tá? A maioria dos pais acaba ensinando que necessidade é bom e desejo é um problema. Que querer alguma coisa por querer é fútil. Que o que não é necessário não merece atenção. Mas vamos lá, desejo não é inimigo. Desejo sem consciência que é. A criança que aprende a reconhecer os próprios desejos e a decidir conscientemente o que fazer com eles, cresce sabendo fazer escolhas de verdade. A pergunta do você quer ou você precisa é muito importante, porque criança quer tudo, né? Porque a nossa sociedade valoriza muito o consumo. E todo mundo quer coisa, gente, criança, adulto também.
Mas o que a gente precisa fazer é organizar os nossos desejos numa lista de prioridades e ir trabalhando para realizar cada um de forma planejada e consciente, sem loucura, sem descontrole, sem dívida. E vamos sonhar grande e realizar com consciência. Lição 5. Dinheiro finito exige escolha. Escolha exige clareza de valores. Nenhuma família tem dinheiro infinito. E é exatamente isso que torna as decisões financeiras tão reveladoras, porque elas mostram o que a família realmente valoriza. Quando você escolhe gastar com uma viagem em vez de uma roupa nova, você está dizendo sobre o que importa para você. Quando você guarda parte do seu salário para o futuro, em vez de gastar tudo no presente, você está dizendo sobre como você pensa no amanhã. Ensinar a criança a fazer escolhas financeiras conscientes é ensinar a conhecer e afirmar os seus próprios valores. Isso vai muito mais além do dinheiro. Sabe quando você encontra dinheiro no chão? O que é que você faz? E o que você faz quando o seu filho acha dinheiro no chão? Nem precisa me responder, tá? Guarda para você que eu não quero julgamento aqui. Mas a sua decisão tem a ver com os seus valores. E é isso que você vai passar para os seus filhos. Agora, a lição 6. Falar do que faltou é tão importante quanto falar que sobrou. Uma das maiores lacunas na educação financeira dentro das famílias é o silêncio nos momentos difíceis. Quando o dinheiro está curto, a tendência é a gente proteger as crianças do assunto. Mas a criança percebe a tensão, ela percebe o clima, ela percebe quando tem alguma coisa estranha no ar. O que ela não sabe é o que está acontecendo. Falar sobre dificuldades financeiras de forma adequada para a idade não é sobrecarregar a criança, é incluir com honestidade. Esse mês a gente teve um imprevisto, então a gente está ajustando os gastos para dar tudo certo até o final do mês. Não, a gente não vai comprar isso agora, porque surgiu um assunto que precisou de prioridade. Simples, leve, verdadeiro. E muito mais saudável do que o silêncio ou esconder um assunto da criança. Mas eu sei que isso não é fácil. Dar notícia boa para a criança é bom demais. Mas quando a notícia não é tão boa, a gente dá aquela travada. A gente não quer a criança preocupada com coisas que ela não pode resolver. Eu sei. Eu também sou mãe, eu também enfrento os meus desafios por aqui. Agora, a criança que aprende que dificuldade faz parte do ciclo e que a família lida com a cabeça erguida, com um plano, ela cresce com resiliência financeira e não com medo. E olha só, se você está me acompanhando até aqui e está gostando do que eu estou trazendo para você, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal. Mas fica aqui comigo que tem mais, viu? Para fechar o conteúdo de hoje, eu quero te dar um guia rápido e prático. Frases que parecem inofensivas, mas que constroem tabu sem a gente perceber. E o que dizer no lugar dela? Então vamos lá, em vez de dinheiro não nasce em árvore, fala o dinheiro da nossa família vem do trabalho, vem do que a gente faz para ser útil para outras pessoas e elas nos pagam por isso. Em vez de a gente não tem dinheiro para isso, fala a gente vai usar o nosso dinheiro para uma outra coisa agora. Em vez de você não precisa saber o quanto eu ganho, fala que a gente tem um orçamento para as coisas da família. Em vez de para de pedir coisa, fala isso não está nos nossos planos agora, mas se você quiser muito, a gente pode pensar em como juntar para resolver isso. Em vez de dinheiro assunto de adulto, fala que isso é um assunto importante, que quando você estiver pronto, a gente pode conversar. E presta atenção naquelas respostas que você já tem prontas para as questões que o seu filho te traz. E se imagina trocando de lugar com seu filho, escutando essas frases. Como é que você se sentiria? Se tiver uma sensação estranha aí, é porque você tem a oportunidade de falar diferente. Pense em alternativas para buscar uma resposta mais leve, mais tranquila. A relação que o seu filho vai ter com o dinheiro na vida adulta está sendo construída agora. E não é em uma sala de aula, em um curso, em uma conversa perfeita e estruturada. Ele está construindo na forma como você fala de dinheiro em casa, na forma como você reage quando ele falta, como você comemora quando ele chega, na forma como você decide quando existe escolha. Você é o maior professor de educação financeira do seu filho.
e você já está ensinando. A questão é só o quê? Educação financeira não é uma disciplina difícil, ela é uma conversa que você pode começar hoje com uma pergunta, com um exemplo, com uma situação do dia a dia. Você não precisa esperar ter tudo organizado, ter lido todos os livros ou a criança crescer para ter essa conversa. O melhor momento foi ontem, mas o segundo melhor momento é agora. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o primeiro milhão do seu filho. Como ensinar desde cedo o poder de investir e fazer o dinheiro trabalhar para ele. Clica no sininho para não perder e eu te vejo lá.